Boa tarde a todos. Eu sou a enfermeira Kenawa. Como já foi apresentado, né, trabalho na vigilância do óbito há algum tempo já e a gente vai tentar conversar e bater um papo sobre essa questão do preenchimento da declaração de óbito e focar principalmente nas causas de óbito mal definidas, né? A gente vai explorar isso um pouquinho. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre preenchimento da declaração de óbito, né, com foco na causa definida. E só para vocês entenderem, né, organograma, nós estamos aqui, Gerência de Sistema de Informação e Vigilância em Saúde, tá? Essa gerência ela é ligada diretamente à Coordenação de Vigilância Epidemiológica, que está diretamente ligada à Diretoria de Vigilância em Saúde, representada por Marco Aurélio, que acabou de falar com vocês, né? Então, só para vocês entenderem onde a gente se encontra nesse contexto. A nossa equipe, né, da Vigilância do Óbito, ela é composta por enfermeiras, hoje somos 6 enfermeiras. Temos Meriane, né, que é a médica que fica responsável pela análise dos óbitos com causa mal definida. Tá? Todos esses óbitos com causas que a gente chama também de pouco úteis, eles são investigados e analisados, tá? Por Meriane, juntamente com discussão com nós enfermeiras lá da Vigilância do Óbito, tá? Além disso, a gente tem uma parceria, uma ligação muito direta com a equipe do Comitê de Mortalidade Materna e Infantil, tá? Que é representada pela doutora Priscila, que é a presidente do comitê, e também uma ligação extremamente direta com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, e o SINAM, que é o Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação. A gente da Vigilância do Óbito, a gente tem como função monitorar, investigar alguns tipos de óbitos, que eu vou explicar para vocês quais são e o porquê que a gente faz essa investigação, essa monitoração, tá? Os óbitos de mulheres em idade fértil são aquelas entre 10 e 49 anos. A gente tem como objetivo de investigar esses óbitos em busca de óbitos maternos que estejam escondidos, que eles não tenham sido declarados na declaração de óbito, tá? Então, óbitos que, porventura, não foi declarado como causa de óbito materno, que não tenha sido... tem um campo da declaração de óbito que fala isso, né? Se a mulher estava morreu durante o parto, puerpério imediato, ou antes disso, né, ou durante a gestação. Então, esse é o objetivo da gente investigar essas mulheres. E olhe que tem muitos óbitos que a gente chama de MIF, que estão escondidos, tá? Eles estão guardadinhos lá, e quando a gente faz a investigação, a gente consegue resgatar esses óbitos maternos, tá? A gente investiga os óbitos maternos, esses que já são declarados, e o objetivo deles é a gente analisar o processo que levou essa mulher que está gerando vida a morrer, se teve alguma falha no processo, se era um óbito que poderia ter sido evitável, né, para a gente tentar corrigir essas falhas, tá? Em qualquer processo da atenção primária, o processo da atenção hospitalar, ou até o pós-parto, né? E se até a própria mulher ou a família estava sendo monitorada e se eles também se recusavam, que a gente observa também essas situações. Outros óbitos que a gente também monitora e investiga são os óbitos infantis e os óbitos fetais. Óbitos infantis, os menores de 1 ano, tá? O objetivo também é tentar encontrar uma falha no processo que levou essa criança a morrer, e muitas vezes até mesmo antes de nascer, no caso dos óbitos fetais, né? Então, esse é o objetivo da gente tentar resgatar esses óbitos. E também tem os óbitos, que é nosso foco de hoje, os óbitos com causa mal definidas. A gente entender que, se os gestores, né, a gente não conhece o porquê que a nossa população está morrendo, não vamos ter como evitar que novos óbitos venham a acontecer por essas mesmas causas, se a gente não conhece quais são essas causas. Né? Então, essa é a importância. E aí, a gente vai se deter muito nisso, né? Meriane vai falar um pouco mais detalhado sobre isso, mas só para vocês terem ideia, assim, lógico que todos os óbitos vão ter causa. Vai ter causa insuficiência respiratória, septicemia, mas isso é uma causa que iniciou o processo que levou à morte?
A partir disso, a gente consegue dizer ou evitar que outros óbitos aconteçam, né? Então, a gente tem que definir qual é a causa básica definida para que a gente consiga analisar e evitar que outros óbitos aconteçam, tá? Então, por isso que a gente fala aqui embaixo, a importância das causas de óbito. É através da análise dos dados estatísticos, né? E por isso a importância da análise do sistema de informação sobre mortalidade. A vigilância fornece uma avaliação sobre a situação de saúde da população e dos serviços de saúde, orientando as políticas públicas nas ações de intervenção, prevenção e controle de novos óbitos. Fazendo um resumo disso tudo que eu falei, né? E aí, só para vocês entenderem, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, ele é o sistema responsável pela captação de todos os óbitos ocorridos em nosso território. Então, seja lá onde morrer, esse óbito precisa estar no nosso sistema. Se morreu em casa, se morreu na rua, se morreu no hospital, esses óbitos entrarão no nosso sistema através do SIM. Tá? E o documento padrão para o SIM é a declaração de óbito, que é um documento padrão nacional, tá? Em todo lugar, em qualquer lugar do território brasileiro, a declaração de óbito é a mesma, né? E a partir daí que a gente também deixa todos os dados do mesmo padrão, né? Nós temos também o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, que é o SINASC, responsável pela captação de todos os nascimentos ocorridos em nosso território. Toda criança que nasce viva, não importa a idade gestacional dessa mãe, não importa o peso dessa criança, se nasceu viva, ela precisa estar no SINASC, né? E o documento padrão é a Declaração de Nascidos Vivos, tá? E a gente... mas o que é que o sistema de nascidos vivos tem a ver com o sistema de mortalidade, né? Tudo a ver. Tem uma ligação muito, muito estreita um com o outro, né? Até porque alguns dados, eles necessitam dos dados dos nascidos vivos, como, por exemplo, a taxa de mortalidade infantil, né? A gente calcula essa taxa através do número de óbitos infantis, do número de óbitos de crianças menores de 1 ano, e do número de nascidos vivos, tá? Então, a formulinha dela precisa do número de nascidos vivos. Assim como outros indicadores também, tá? E aí eu vou passar para a Mary falar com mais detalhes sobre todo esse processo de preenchimento dessas causas que a gente vem falando muito sobre as causas mal definidas, tá bom? Boa tarde a todos. Então, como eu já fui apresentada, meu nome é Meiriane, eu sou médica e trabalho lá na Vigilância do Óbito, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos, pois o objetivo dessas web, na realidade, é fortalecer o nosso trabalho, né? E qual é o nosso trabalho? É fornecer dados para orientar os gestores nas políticas de saúde, né? Então, eu criei uma frasezinha que a gente diz assim: eu espero mostrar, né, como se preocupar com quem já morreu é importante para cuidar de quem está vivo, tá? Então, a primeira coisa é falar sobre a Lei de Registros Públicos, né? O que é que a Lei de Registros Públicos, né, diz? Ela é o artigo, né? A Lei 6.015, de 31 de dezembro de 73, no seu artigo 18, nenhum sepultamento será feito sem certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de residência do de cujos, quando o falecimento ocorrer em local diverso do seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atestado médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de 2 pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. A gente, às vezes, essa parte de legislação é importante porque a gente tem que saber, né, vem da onde, quando alguém perguntar, interrogar a gente, saber de onde é que vem tudo isso, né? Então, essa lei, ela sofreu uma alteração em 1975, onde esse termo aqui não era sepultamento, e era enterramento, tá? E uma coisa que eu também fiz questão de frisar, porque a pessoa diz assim, em vista do atestado de médico, então esse termo atestado de médico seria o que hoje a gente conhece como declaração de óbito, tá?
E aí vem uma outra definição que a gente tem que estar bem na cabeça. A declaração de óbito é o formulário oficial onde se atesta que o indivíduo faleceu, tá? E a certidão de óbito é o documento jurídico fornecido pelo cartório e que comprova oficialmente o desaparecimento do indivíduo. Então, significa que a DO é a base para ser emitida uma certidão de óbito, né? Tudo começa declarando óbito, um médico declarando óbito, e depois esse óbito ele é oficializado, né, na certidão de óbito, que ela se transforma na realidade num documento jurídico. E se a gente vê lá na lei do registro público, quando ele diz que, na verdade, a gente só pode ter o sepultamento, né, com a certidão de óbito. E isso já é uma coisa que a gente fala e que diz assim, na realidade, a gente tem um costume, né, aqui no nosso estado, em que com apenas a DO a gente consegue fazer o enterramento, né, o sepultamento, como hoje a gente fala. E, na verdade, a gente só poderia realmente enterrar se nós já tivéssemos a certidão de óbito, porque essa diferença, né, do que é DO e certidão de óbito, né, já está lá no registro dizendo que eu só poderia enterrar se eu tivesse certidão. No entanto, a gente aqui enterra apenas com a declaração de óbito, né? E aí tem o papel do médico, né? A resolução 1779 do Conselho Federal de Medicina de 2005, ela regulamenta a responsabilidade médica no fornecimento da DO, tá? Ela diz que é uma obrigação legal de constatar e atestar o óbito, né? Ela regulamenta, nos diz como o médico fazer, e ela diz que é uma obrigação nossa, tanto de constatar como de atestar. E junto a isso vem a responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento dessa DO. Lembre que quando a gente vai fazer, né, que a gente está fazendo uma DO, está declarando uma pessoa, né, que morreu, isso tem implicações realmente jurídicas. Por quê? Porque a partir daí, lembra, a partir daí vai ter um certificado de registro em cartório que diz que aquela pessoa, aquele CPF, ele desaparece, né? Aos aspectos bancários, ao aspecto de direito de sucessão, né, as heranças, né? Então, hoje em dia, há a questão também dos seguros de vida, que é uma coisa mais recente, né? Então, para a gente entender o quanto é um papel importante que é nosso, né? Nosso, médicos. Então, vocês entenderam o quanto é importante a DO, né? Você vê que a DO realmente tem uma importância muito grande, né? Em relação, desde você declarar que aquela pessoa não existe mais, quanto a tudo que tem a parte jurídica, né? Da responsabilidade de você dizer que essa pessoa não existe mais, tá? E aí a gente tem as penalidades, né? A parte da legislação. Está lá no artigo 302 do Código Penal, que é vedado dar o médico, no exercício de sua profissão, atestado falso, com pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Então, veja que, e aí eu resumo sempre com isso, né? Bem grande, o preenchimento da DO é um ato médico só nosso, né? E com responsabilidade ética e jurídica, né? Boto sempre friso dessa forma, bem grande, em vermelho, para poder vocês entenderem, resumindo o que eu falei até agora, o quão é importante esse trabalho que a gente, e só médico pode ser feito, fazer, né? Tudo parte da gente como médico. A partir daí, todo desenrolar é em cima da nossa, né, do nosso preenchimento do que a gente colocou. Está lá escrito na portaria, no artigo 17 e 19, aí eu vou entrar especificamente, né, falando dos profissionais que trabalham no hospital, né? Está lá dizendo que a emissão da DO do paciente internado sobre regime hospitalar, ele é de competência do médico assistente ou, na sua ausência, do substituto, independente do tempo decorrido entre a admissão e o óbito, excetuando os casos de causas externas, tá? Então, veja, o único senão de a gente, né, de um paciente ter um óbito no hospital e a gente não dá a DO seria no caso dos óbitos externos.
E aí eu vou lembrar de algumas coisas externas que, assim, a gente às vezes esquece. A gente entende que causas externas têm a ver apenas com violência. A gente pensa como causas externas agressão à pessoa. E a gente tem partido do princípio que não é bem isso. A ideia é causas externas é tudo aquilo que agride a saúde que é externo e não apenas agressão. E dentro disso está mordidas e picadas de animais. Eu acho que às vezes a gente diz assim, não, mas foi mordida de cachorro, foi picada de animal, né? E não foi, não, isso não é causa externa, mas é, né? Tirando só o preceito de que a gente só pensa em causa externa como apenas violência ou agressão à pessoa. E na realidade a gente tem que pensar em agressão à saúde daquela pessoa. E lembrando a outra coisa que a gente acontece muito, que a gente vê, a gente teve um caso mesmo de um paciente que veio com ADO, e vocês vão entender posteriormente por que, que a gente fez a investigação, que a ADO veio como causa pneumonia, e quando a gente fez a investigação hospitalar, na verdade, esse paciente teve entrada no hospital por um ferimento de arma de fogo na cabeça, passou 4 meses internado, e aí complicou com a parte clínica e faleceu. E foi apenas assim, esquecido que, na realidade, tinha sido uma causa externa. Tudo começou por uma causa externa. Então, isso é uma outra coisa que eu vou chamar o detalhe, que independe do tempo que esse paciente ficar, se for uma causa externa, esse caso, né, uma vez que o paciente vai a óbito, esse caso tem que ser encaminhado por IML com todo um relatório, né, para poder orientar o pessoal do IML, mas não esquecer disso, que às vezes acontece, tá? Pronto, então, a legislação, voltando um pouco à legislação, está lá escrito, né, o Código de Ética Médica diz que é vetado, no seu artigo 11, assinar em branco documentos médicos. E documentos médicos está lá, né, o ADO, Declaração de Óbito. No artigo 21, ele diz, deixar de colaborar com autoridades sanitárias. E aí eu estou dizendo a gente, como, né, como representante da secretaria, quando a gente pede para fazer, pede algum esclarecimento, investigação, né, do prontuário, né, do caso, né, no caso, para investigar a causa de óbito. No seu artigo 83, ele diz que é vedado atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente. É o que eu canso de dizer que é sem ver o corpo. Vocês, no caso do hospital, não devem ter isso. Isso é uma coisa mais comum quando há o caso de morte em domicílio, tá? E no seu artigo 84, atestar quando houver indícios de morte violenta, que foi o que eu falei, né, anteriormente, explicando sobre esses casos, inclusive de paciente muito tempo internado por uma causa externa e no final morre de uma causa clínica, mas as pessoas esquecerem que, independente disso, teria que realmente encaminhar para o ML. Está aí a declaração de óbito, que todo mundo conhece, só lembrando, né, que essa declaração ela é um modelo internacional que foi colocado em 1950, mas só em 1976 ela foi padronizada para o Brasil, tá? Ela tem 9 blocos, ela tem 59 campos e ela tem 3 vias numeradas. A primeira via é a via branca e é a que é encaminhada aqui para a Secretaria de Saúde, do Estado de Saúde. A segunda via é a via amarela, que é entrega ao familiar. E a terceira via é a via rosa, que fica no prontuário do paciente, seja o prontuário hospitalar ou alguma outra forma que tenha, pode até ficar, no caso de um óbito em domicílio, fica na Secretaria Municipal. Tá? Então, em relação à ADO, eu tenho que apenas lembrar que, se você preencher a DO e houver, né, uma rasura, lembrar sempre que não é para rasgar. Lembre que é um documento que tem numeração. Então, na realidade, se você rasurar, você apenas, né, rasura como um todo e bota sem efeito e devolve, né, para a secretaria. Ela não pode ser rasgada. E isso tem que ser feito com as 3 vias, não é só a primeira, não. Você bota sem efeito e devolve para a secretaria com as 3 vias, tá? Uma outra coisa importante quando a gente vai preencher é que, quando você não tiver a informação do que está ali, você deve riscar, né? Passar um traço, né? É melhor do que ficar em branco. Porque ficar em branco pode, né, dar uma margem de alguém, né, querer depois completar, fazer algum tipo, né, de dado, colocar o dado
né? E assim, não estou dizendo nem sempre que a pessoa que vai botar vai falsificar ou não, mas assim, não pode ser deixado nada em branco. Aquilo que não tem informação, porque não teve como pegar, é um traço, tá? Uma outra coisa é que o CEP não é obrigatório que a gente coloque o CEP no caso, tá certo? Você deve identificar realmente o endereço da localidade, a residência, mas você não precisa colocar o CEP. Vou colocar de novo um pouquinho a importância, né? Que aí nessa ADO, né, que vocês veem, eu sei que está pequeno, mas vocês podem perceber que o campo assinatura do médico, ele não é específico, tá? Do campo causa básica, que é essa aqui, né? A gente tem um campo, né, de assinatura, mas que corresponde a toda essa DO. Então, nós médicos somos responsáveis por todas essas informações, desde o nome, sexo, onde reside, né, grau de instrução, trabalho, tudo é nossa responsabilidade. Né? Às vezes os médicos se confundem achando que está assinando, né? Nessa parte aqui, está só assinando a causa. Não, nós fazemos parte né, de um campo de tudo isso aí. Então, quando a gente assina, é a assinatura num campo, mas significa sobre todos os dados. A gente, às vezes, tem costume de pedir que alguém preencha a DO e a gente só quer preencher a parte da causa básica. Você pode até fazer isso, não tem problema, mas confira. Por quê? Porque na hora que você assina, você é responsável por todos esses dados. E não apenas pela causa da morte. E é aí que eu vou também falar uma outra coisa que a gente... Aí, por isso, eu digo assim, a gente fala assim, os dados da Secretaria, os dados do Ministério da Saúde estão errados. Na verdade, se estão errados, nós temos uma parcela de culpa, né? Quando nós não nos preocupamos em preencher todos esses itens, né? Ou se tem algum que a gente não preencheu, mas na hora que vai assinar, conferir todos esses itens. Então, veja que nós somos responsáveis por isso. Né? Não adianta também só botar a causa, dizendo que a causa é, né, que há erros, né, nos dados que o Ministério, que a Secretaria faz. Então, assim, nós estamos aí nesse meio. Se a gente preenche uma DO ruim, a gente está contribuindo com esses dados errados, certo? Então, vamos lá para a parte da causa básica, que é o que a gente está tentando. Veja, eu não estou tirando mais uma vez a importância sobre preencher toda a DO, acabei de falar que a gente é responsável por tudo que está ali, tá? Mas vamos hoje nos ater mais a tentar melhorar as causas básicas. Então, o conceito. Causa básica é a doença que iniciou a cadeia de alterações que conduziram diretamente à morte. A parte 1, você vai botar as doenças, seguindo uma sequência lógica de baixo para cima e outra, com um diagnóstico por linha. De vez em quando a gente está vendo que as pessoas preenchem e botam mais de um diagnóstico por linha. Não, é um diagnóstico por linha, tá? E a parte 2 são as patologias que contribuíram para o óbito, sem relação direta com a cadeia informada na parte 1. Aí eu também vou abrir uma parêntese, porque, assim, às vezes eu percebo que na parte 2, os colegas querem botar todas as doenças que o paciente tem. Veja, nós não temos na parte 2 uma parte que é para você notificar doenças. Patologias que vocês acham que contribuíram para o fenômeno principal, a sequência imediata que está na parte 1. Tá? E o que eu vejo muito, assim, a gente já via anteriormente e agora, né, na época da Covid, a gente viu muito isso também. As pessoas colocarem aqui em cima, às vezes, desconhecido e botarem embaixo Covid. Né? A impressão que a gente tem é assim, não, eu sinalizei que era Covid porque o paciente teve Covid, mas não morreu por Covid. Então, assim, se não morreu por Covid e apenas notificação são outros instrumentos que a secretaria tem. Você notifica o agravo em outro local. Não tem que notificar aqui. Aqui eu só tenho que colocar se isso de alguma forma contribuiu com a parte 1, tá? Então, isso daí a gente vai mostrar no próximo slide, tá bom? Então, é aqui, ó. A causa básica, essa daqui, com 4 linhas, é a parte 1, e a parte 2 são 2 linhas, tá? Então, a parte 1 é essa. A causa básica vem, né, abaixo, levando
Há uma causa interveniente, como a gente chama, que leva a outra causa interveniente e que leva à causa direta do óbito. Veja, não é obrigado que eu preencha todas as 4. Se você achar que tem causa básica levando direto a uma causa direta, você pode só preencher, você preenche só as linhas, né? Essas 2 linhas, sempre nessa sequência de baixo para cima, não de cima para baixo. Você vai colocar de baixo para cima e nesses outros você vai apenas colocar um traço, né? Como eu falei, que nada de deixar em branco. Você coloca um traço. E embaixo é quando você bota realmente aquelas causas que podem ter contribuído com essa sequência de cima. Aí alguns conceitos para que a gente não escreva ali. Não deve ser usado, né, siglas nem termos tipo parada cardiorrespiratória, falência de múltiplos órgãos, morte encefálica. Isso não isso não contribui em nada você colocar que todo paciente que morre, ele faz uma PCR, todo paciente tem falência de múltiplos órgãos, em algum momento, se precoce ou tardiamente, mas vai ter, né? Todos eles vão ter uma morte encefálica. Então, isso não tem necessidade que você bote, porque isso não vai levar a nenhuma produção de dados. E uma outra coisa que eu chamo a atenção também é a questão de uso de siglas, né? Às vezes a gente pega e resolve usar IRA, né? IRA tanto pode ser insuficiência respiratória, como pode ser insuficiência renal. Né? Eu boto ICC. ICC pode ser insuficiência cardíaca congestiva, como também pode ser insuficiência coronária crônica. TV. TV pode ser trombose venosa, mas também pode ser taquicardia ventricular. Né? E lembrar que, quando a gente preenche a DO, a gente não é obrigado a botar, né, o código da CID, né? Da CID, porque CID não é o código, CID é a Classificação Internacional de Doenças. A classificação, né, ela vira também um código, mas ela é uma classificação, tá? E a gente não preenche, por quê? Quem preenche isso? Quem preenche isso são os chamados codificadores, que as secretarias têm. São pessoas que são treinadas para saber colocar, né, o que a gente escreve na doença, eles colocam isso, né, dentro da classificação, gera um código. Por quê? Como vocês viram lá atrás, que Kenawa falou, o sistema, assim, é quem analisa. O sistema, ele não analisa a DO original, nem como está escrita, ele analisa pela CID, pelo código que é colocado. Então, a gente tem que ser muito claro na causa, para que isso, a pessoa, né, os codificadores entendam que está ali e transformem isso em dados, né? Transformem isso na CID, no código, e esse código é colocado no SIM. Então, a gente tem que ser bem clara no que a gente está escrevendo. E uma outra coisa que, por que a gente não coloca, né, agente médico não é para colocar, tem que ser os codificadores, porque existem algumas particularidades lá no sistema, no SIM, que existem doenças que elas são associadas e que eles são treinados para reconhecer, e na hora que o médico bota, mesmo que separadamente, tipo, eu colocar etilismo e cirrose, ele vai traduzir isso para um código, um outro código diferente. Ele não vai pegar o código de etilismo e de cirrose individual. Ele vai pegar e juntar e colocar um código diferente. Tipo, a gente tinha um código de SRAG. Com o aparecimento da COVID, existia um código que tinha a ver SRAG com COVID e SRAG com todas as outras doenças. Então, essas particularidades são ensinadas, né, são treinados aos codificadores. Sepse, né? Às vezes a gente coloca lá sepse, mesmo que eu coloque que é sepse, né, por pneumonia ou sepse de causa urinária, existe um código diferente para sepse pós-trauma. Então, existem algumas particularidades que só os codificadores devem saber. E para que eles saibam, né, colocar isso no sistema para que o dado seja correto, a gente que preenche a DO, principalmente nessa causa básica, tem que escrever mesmo e ser bem claro no que eu quero dizer. Se for, né? Mesmo com assim, botar EAP, né? IAM, não, escreva edema agudo de pulmão, escreva infarto agudo do miocárdio. Então, vamos deixar de escrever siglas e vamos escrever mesmo para facilitar a vida, porque os codificadores têm que entender o que a gente está, né, escrevendo, dizendo como a doença, e aí transformar em um código. Uma outra orientação é,
o termo, quando você realmente não souber a causa da morte, né, não tem nenhum problema que você bote lá desconhecido. O que a gente precisa, o que precisa se entender é que todas essas causas que são colocadas na ADO como desconhecida, elas geram uma investigação, né? É obrigado que a gente tente investigar e tentar chegar a uma causa, tá? Então, se realmente você tentou, né, fez tudo que era possível, não conheci, não tem problema, você vai lá e coloca a desconhecida. Evitar o termo indeterminado. O termo indeterminado, ele só deve ser usado pelos médicos que trabalham no Serviço de Verificação de Óbito ou no IML. Por quê? Porque significa que esses médicos ou patologistas, né, ou peritos legais, eles fizeram vários, né, procedimentos para tentarem investigar a causa da morte por necrópsia, enviando material para pesquisa, né, de várias substâncias, fragmentos de órgãos. Eles, né, tentaram de tudo que tem possível hoje analisar. E eles não conseguiram, então eles aí sim classificam como indeterminada. A parte da gente tentar ver isso, né, de uma forma inicial, não conseguiu, é desconhecida. Mas lembre que todas essas causas desconhecidas vão, sim, gerar uma investigação. E aí é uma outra coisa que a gente também fala. Junto das desconhecidas, não é só quando está lá escrito na DO desconhecida que vai gerar uma investigação, não. Existem essas causas chamadas de códigos Garbage e causas Garbage, que são consideradas também pelo Ministério da Saúde como causas não úteis, né? E causas que aparecem com frequência, mas que você precisa investigar. Por quê? Porque nem sempre foi a fundo da questão, e a gente tem outras coisas que podem, vamos dizer assim, que podem elucidar. Vou dar um grande caso, e eu sempre falo, pneumonia, tá? Pneumonia tem um alto índice, a gente tem um alto índice DO, tudo acaba, a maioria das vezes, em pneumonia. Às vezes eu canso de dizer assim, então a gente deve ter, às vezes, um germe muito poderoso que está matando de crianças a velhos, e a gente sempre morre de pneumonia. Então a gente precisa entender o que é que está acontecendo. É pneumonia mesmo? E se é pneumonia, tem alguma doença de base que está fazendo isso? Tem algum descuido? É alguma, né, bactéria nova, vírus novo, fungo novo? Então, isso é o entendimento que o Ministério dá. Não só para a pneumonia, eu digo porque pneumonia é o grande X que aparece mais, que eu vejo, né? Ou coisas como septicemia. Chega lá e bota septicemia ou choque séptico. Mas se chegou a sepse por algum motivo. Ninguém morre de sepse apenas, né? Insuficiência respiratória já aparecia, e com a Covid também aumentou muito. O pessoal chegava lá e botava insuficiência respiratória como causa da morte, e não, e pronto, acabou. Nada mais, quer dizer, a gente chegou a uma insuficiência respiratória assim, de uma hora para outra, sem mais, sem nenhum tipo de explicação, né? Muitas vezes a gente vê até nos casos cirúrgicos que o paciente no hospital é submetido a um tratamento cirúrgico e no final sai lá peritonite e a gente não sabe a causa. Ninguém faz uma peritonite sem não ter uma causa específica, né? Outra coisa que acontece muito, AVC, né? Diagnóstico AVC. Não, nós temos que caracterizar se é um AVC hemorrágico ou isquêmico. Vou voltar a dizer, vai existir momentos que a gente não vai conseguir, né, definir realmente e ficar só, né, como uma doença de um órgão, de um sistema, tá? Mas a gente é obrigado, no momento que vocês colocarem isso na DO, essa DO passa, né, que ela chega nas secretarias, tanto municipais como aqui no estado, ela vai partir para uma segunda fase, que é a investigação. E a investigação começa do município, a investigação é feita pelo município onde a pessoa residia, então ele vai atrás do familiar, né? Ele vai atrás se há algum prontuário nas unidades básicas de saúde, até a gente, né, e eles irem pedir o prontuário hospitalar e tentar achar alguma informação do prontuário, né, que possa esclarecer melhor essa causa. Então, uma das coisas que a gente está tentando, além de que o dado venha bem, né, venha melhor, é isso, evitar que a gente tenha que fazer todo esse retrocesso e partir para uma investigação, né, retroativa, porque não foi feito naquele momento que já estava ali com o caso, tá? Então, só lembrando que não é só aquelas causas que vem escrito como desconhecida na DO, né?
tem todas aquelas mal definidas, que é o que a gente chama do código R, que são de sintomas e sinais, e todas essas causas chamadas de garbage, e que, assim, se vocês depois, porventura, quiserem essa lista, a gente tem lá na secretaria, vocês podem pedir para a gente, e a gente pode enviar para vocês essa lista de códigos garbage, que não são códigos considerados úteis na DO e que vão realmente gerar uma investigação para tentar melhorar. Tá? E eu vou passar de novo para a Kenaua, que ela vai explicar um pouquinho desses dados aí para vocês. Só para vocês entenderem todo esse processo que Mary falou sobre os óbitos com causa mal definida, os óbitos, né, com causa garbage, né, que na verdade garbage significa lixo, né? Então, são aquelas causas que a gente considera lixo, né? Então, elas são pouco úteis para a saúde pública, como Mary falou, né? Então, para vocês terem ideia da situação do Estado, né? A gente tem 2 indicadores, a gente trabalha com 2 indicadores sobre causa mal definida de um modo geral, tá? Que são os óbitos com causa definida, né? O Ministério, inclusive, mudou um pouco esse indicador. A gente trabalhava os óbitos com causa mal definida, hoje a gente trabalha com causa definida, tá? Então, vamos dizer que é permitido, não, mas é aceitável que a gente tenha pelo menos 5% de óbitos com causa mal definida, tá? Então, 95% de causa mal definida, tá? Por quê? A gente sabe que vão existir aqueles casos que não tem como a gente saber, como a gente conhecer de que morreu, né? Aqueles pacientes que chegam, que não faziam tratamento, que tiveram uma morte súbita, enfim, que não deu tempo de pesquisar, adoeceram e morreu rapidamente. Então, tem um percentual aceitável para a causa mal definida, que é o de 5%. Essa é a nossa série histórica do Estado, tá? De 2016 para cá. Então, a gente não conseguiu chegar aos 95% em nenhum momento desses anos, né? Inclusive, a gente veio caindo, né, de 93, quase 93,80, chegou agora em 2019 para 91,84, 2020, né? 2021 a gente conseguiu resgatar isso de novo, mesmo com as investigações a cada ano, gente, a gente faz essas investigações que Mary falou, né? A gente corre, vai em busca desses prontuários, tanto domiciliar, tanto ambulatorial, como entrevista da família, né? E também os prontuários hospitalares, tá? E a gente consegue resgatar muito. Mesmo assim, existem muitas falhas, tá? Eu digo falha em questão de anotação nos prontuários. Tá? A gente, às vezes, sente muita falta dessa informação computada nos prontuários, certo? Agora, em 2022, a gente não tem como comparar ainda, né? O ano não acabou e a gente ainda está batalhando 2021 para melhorar, porque o banco do Ministério ainda não foi encerrado, tá? Então, a gente faz esse trabalho para tentar melhorar essas informações ano a ano. A gente também tem um percentual de óbitos com garbage, né, que o que Mary falou. Então, os óbitos garbage, a gente inclui esses óbitos com causa mal definida, tá? Que no caso aqui são as definidas, mas a gente inclui que são os óbitos lá do capítulo 18 da CID-10, né, os óbitos, o capítulo que tem os R's, né, dos sinais de sintomas, como Mary falou. E, além desses, a gente inclui aquelas outras causas que são pouco úteis, o que a gente chama também de lixo de capítulo, né? As mal definidas de capítulo. Então, a gente tem as mal definidas do capítulo do aparelho circulatório, a gente tem as mal definidas do aparelho do capítulo das neoplasias, né? Porque muitas vezes chega lá, deu para a gente, neoplasia. Tá, mas neoplasia de quê? Imagine assim, como é que a gente vai poder melhorar o tratamento para os pacientes com câncer, se a gente não sabe qual é o câncer que está atingindo mais. É o câncer de mama, é o câncer de útero, é o câncer de pulmão, né? O que é que está atingindo mais? Então, neoplasia, simplesmente, ele não está lá no capítulo 18, então ele não é das mal definidas, mas ele entra nos garbages, né? Ele entra lá nas mal definidas de capítulo, como a gente chama, tá? Então, para os óbitos garbage, a gente aumenta um pouquinho esse percentual de aceitabilidade, né? Porque a gente inclui mais doenças, né?
mas mesmo assim a gente precisa ter isso abaixo de 30%, né? Então, os óbitos, a gente está aqui, ó, de 2016 para cá, a gente não trabalhava, acho que começamos a trabalhar em 2015, se eu não me engano, os óbitos garbage, tá? E aí ele vem e deu uma quedinha, né? A gente conseguiu melhorar um pouco essa informação em 2017, mas aí voltou a aumentar, né, 2019, 2020, mesmo com a Covid, a gente conseguiu resgatar mais causas, né? 2022 eu coloco aqui para vocês só terem uma ideia, mas a gente não compara ainda, porque a gente está em processo de investigação, mas a gente também acredita que se a gente, por isso que a gente está fazendo essa conversa com vocês, a gente acredita que se tem noção dessa informação, essa informação pode melhorar na própria declaração de óbito. Então, esse dado de 2022, do ano que a gente está trabalhando, do ano atual, a gente consegue melhorar, entendeu? Para a gente evitar, inclusive, tanta idas no hospital para buscar prontuário, né? Então, a gente vai conseguir melhorar se as DOs forem melhor preenchidas, vamos dizer assim. Porque o que é que acontece? A gente observa que, apesar de na DO estar causa mal definida, no prontuário a gente consegue resgatar essas informações. Às vezes está lá muito claro, foi feito tomografia e detectado o AVC isquêmico, e na DO só está o AVC. Tá? Então, a gente consegue, a gente tem muitas vezes tem a informação em prontuário, tem prontuários que estão pobres de informação, mas às vezes o prontuário está lá com todas as informações e na DO essa informação não seguiu, tá? Vou voltar lá para a Meire. Pronto, então eu vou até aproveitar isso que Kenawa disse o que a gente está fazendo hoje é tentar melhorar, né, o preenchimento dessa DO e a gente conseguir causas melhores quanto a dados. Foi isso que a gente está falando desde o começo. E uma coisa que eu acho que essa parte, justamente com vocês, do pessoal do hospital, é tentar, né, dar uma ideia que eu acho assim, que eu entendo que às vezes o paciente está há muito tempo no hospital, né, que esse prontuário, às vezes, ele é quebrado, é recolhido uma parte, o excesso é recolhido para fins de cobrança, vários fins para que não percam, porque é muito extenso, e eu entendo tudo isso. Mas eu também entendo que aí a última pessoa que vai estar lá, que no dia do óbito é quem vai constatar, o último médico que vai constatar, ele realmente vai ter dificuldade de pegar todo esse prontuário, né, um prontuário extenso e conseguir achar. E aí eu tenho a ideia, né, isso é uma ideia minha, mas que vocês podem pensar e melhorar, é que vocês devem realmente criar uma página ou um formulário lá, em que vem desde a admissão. Então, o paciente foi admitido tal dia, qual é a doença dele? Tal. Né? E aí vim fazendo, a partir de tal dia, não é essa mais doença, é outra. Tal data, tal diagnóstico, ou uma sequência, né? O paciente tinha isso, como eu falei aquele caso do TCE. Então, ele entrou com TCE, depois ele fez uma craniotomia que mostrou um hematoma, depois esse paciente, né, não saiu, ficou em coma, depois esse paciente teve uma pneumonia. Para quê? Porque às vezes é isso, realmente é difícil que você olhe todo esse prontuário extenso, onde não tem só médico, tem médico, né, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, nutricionista, né, tem várias pessoas, e o prontuário realmente fica grande. Mas se vocês criarem, eu acredito, se vocês criarem uma página que é só colocando datas e doenças, eu acho que facilita muito, principalmente para esses casos complexos, ou esses casos que ficam muito tempo no hospital. E é como o Kenawa disse, o que a gente percebe é que às vezes a gente pede o prontuário e quando a gente vê coisas como ela disse. No AVC a gente tem visto muito que tem lá a tomografia, porque às vezes, não tem tomografia, fiquei na dúvida, mas tem pacientes que têm tomografia. Nós tivemos, ela falou da neoplasia, eu me lembro de um caso em que a DO veio escrita assim, neoplasia de cabeça e pescoço. Isso numa das linhas, neoplasia de cabeça e pescoço. E eu fiz, mas da onde é mesmo? Da cabeça ou do pescoço? Então, assim, a gente foi ao prontuário e a gente conseguiu identificar. Então, são essas coisas que eu acho que a gente está aqui para só alertar, para ajudar. E aí, é isso. Se vocês entenderem que o trabalho da gente aqui é esse, e aí talvez evitar que a gente gere, né, toda essa uma reinvestigação em cima, né, disso, que pode ser feito é uma coisa simples. Agora, vou voltar a dizer, entendo que às vezes a gente não consegue,
Mas é que o que eu vejo é que há algumas pequenas falhas e que a gente vê que era possível resgatar e que não foi resgatado, tá? E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos reais, a gente só vai mostrar para vocês como está escrito, tá? Algumas DOs que chegam para a gente. Então, veja, essa aí está escrito morte súbita de causa indeterminada. E lá embaixo, ainda está em pior, na parte 2. Botou que ele era tabagista e que ele era ex-etilista. Né? Os colegas sabem que, assim, qual é o diagnóstico de ex-etilismo? O que é que isso gera? Que código é esse? Né? Isso não é uma causa ex-etilista. Se eu quero botar que esse paciente tem uma doença hepática, alteração hepática, né, de cunho, né, etílico, eu posso até colocar, mas ex-etilista, isso não é para ser colocado no ADO. Né? E lá em cima, morte súbita de causa indeterminada, morte súbita não é uma causa boa. Né? Então, isso são alguns exemplos de algumas coisas que, não só que isso aí né, vira um garbage, porque o sistema vai atrás disso aqui, ó. O sistema entende que a única coisa nessa DO que tem nexo é o tabagismo, e ele vai lá e pega o tabagismo, e ele define que esse paciente morre por causa de tabagismo, e a gente não tem. É só porque ele é tabagista que ele morreu? Então, se tem a ver com isso, eu tenho que pelo menos aqui botar, não, então ele tem um DPOC, é um paciente que vem com a história de DPOC, é um paciente que já tem história de várias admissões hospitalares, né? É um paciente que está lá escrito que ele sempre tem tosse frequente, e sempre, né, já tem estabelecido uma doença pulmonar. Aí sim, eu posso aqui botar doença pulmonar obstrutiva crônica e botar tabagismo. E aí o sistema vai entender que é uma DPOC e tem a ver com o cigarro, mas só tabagismo, e a gente ficar como causa básica desse óbito tabagismo, não é uma boa causa, né? Não define nada, porque não existe uma sequência lógica para isso. A outra coisa, né? Vamos dizer, mais ou menos parecido, botou tudo na parte 1. Ele botou aqui um ex-tabagista, né? Isso não é diagnóstico, levou uma caquexia. A caquexia levou a uma senilidade e que levou a uma morte súbita. Os colegas médicos que estão aí sabem que isso não é uma sequência lógica. Vou voltar a dizer que lá atrás, quando a gente falou, essa sequência tem que ser lógica. Começa que aqui não é um diagnóstico, não é uma doença, ser ex-tabagista, né? Aí, né, você ser ex-tabagista leva a você uma caquexia. A caquexia leva a você uma senilidade. E a senilidade leva a uma morte súbita. Não tem lógica quanto a isso. Não só não tem lógica, como isso não é uma causa de óbito aceitável nem útil em relação a dados. Outra causa, ou outro exemplo. Né? E vou voltar só a dizer aqui, ó, de novo, hipertensão arterial HA, tudo bem, escreveu aqui, não precisa botar a sigla, escreva hipertensão arterial, né? Mas aqui, gente, está escrito nega. Aqui tem diabetes e está escrito nega. Gente, isso é uma declaração de óbito, isso aqui não é um formulário de investigação, não. Se eu quero criar um formulário, eu pego uma folha de papel e boto que estou aqui pegando as informações e boto, mas isso não é um formulário de você fazer uma investigação. E depois disso tudo, ele pega aqui, né, e bota a causa desconhecida. Né? Então, aqui eu não estou ainda, por enquanto, mostrando erros em relação à sequência, mas erros, assim, grosseiros de um preenchimento de um ADO, tá? Aqui ficou como causa indeterminada, na parte 1, e aqui embaixo, passado de 4 AVCs e hipertensão arterial. Né? Passado de 4 AVCs, isso é uma doença? Não. Se eu quero botar sequela de AVC, é isso que eu estou dizendo. A gente tem que escrever o que é e o que tem uma referência, né, na classificação internacional. Passado de AVC não está lá na classificação. Não existe isso. Tá? Eu estou só, assim, esqueci de dizer que aqui em cima eu estou colocando só, né, masculino, 68 anos, só para vocês entenderem, assim, não estava colocando porque, como eu disse, eu quis mais chamar a atenção do que está escrito, coisas que estão escritas aqui que não tem nem nexo, não estou nem falando que não tem nem sequência, às vezes sequência lógica apenas, mas coisas que não tem nexo mesmo, né, grosseiramente falando. Então, veja aqui,
colocou como o paciente tem uma sequela de TCE, a sequela de TCE levou uma hipertensão arterial sistêmica, que levou a uma causa desconhecida de morte. E lá embaixo botou que tem uma caquexia, que quem contribuiu para isso tudo, a caquexia contribuiu para a sequela de TCE, não contribuiu. A caquexia contribuiu para a hipertensão arterial sistêmica? Não, vou voltar a dizer, parte 2 é doenças que se acha que podem, né, não foi relação direta com óbito, mas que podem ter piorado, né? Vou dar um exemplo da época do Covid, né? Eu estou aqui com Covid, insuficiência respiratória ou SRAG, se eu colocasse, e aqui embaixo eu botasse tabagismo ou DPOC. Sim, é um paciente que teve Covid e morreu por Covid, mas ele ser ou tabagista ou ter uma doença, né, um DPOC, com certeza contribuiu para a morte dele, né? Então, veja que isso realmente assim, é uma sequência com várias coisas ilógicas, e agora a sequela de TCE está levando a uma hipertensão arterial? Também não. Essa broncopneumonia não específica, que levou a uma parada cardíaca com ressuscitação bem-sucedida. E depois choque não especificado. Um paciente, isso aqui é uma declaração de óbito. O paciente teve a broncopneumonia, que levou a uma parada cardíaca que foi bem-sucedida, mas não, ela foi bem-sucedida, mas ele terminou morrendo, e por uma causa que eu não sei. Né? Eu acho até que eu não posso nem, não preciso nem dizer para os colegas, né, que isso aqui não tem sentido, né? Não tem nenhum sentido. Aqui é só lembrando, né, intoxicação exógena por substância. Lembrar que isso aqui não é para ser feito no hospital. Isso aqui é um caso que deve ser encaminhado para o IML. Esse caso aqui foi feito, preenchido na unidade hospitalar, essa DO. Né? Lembrar que não é para ser feito, isso é para ser encaminhado para o IML. Aqui foi um acidente automobilístico que levou a uma pneumotórax, que levou a complicações respiratórias, que levou a uma parada respiratória aguda, né? Também preenchida a nível hospitalar, mais ou menos para mostrar a vocês aquele caso, como eu disse, que é um paciente que fica, às vezes, meses internado, e que se ele morrer, não interessa, ele é uma causa externa e o corpo tem que ser encaminhado por IML, porque muitas das vezes isso aqui já tem um boletim de ocorrência, né? Isso aqui pode ser, inclusive, um acidente, né, de percurso, né, de trabalho, né? E a gente está agora tendo uma parceria maior com o pessoal, né, da saúde do trabalhador lá e vendo que a gente está com subnotificações, no caso de DOs, de acidentes, né, envolvendo o trabalhador, né? Então, coisas como essa precisa realmente gerar, né, informações para que a gente não deixe de passar as coisas que estão acontecendo, né? Como eu disse, rastrear toda a história do paciente, do que aconteceu com o doente, para gerar dados e gerar informações para que a gente possa fazer alguma coisa, tá? Essa daqui foi uma queimadura de 2º grau, que levou a sepse, choque séptico. Lá embaixo colocou insuficiência renal aguda e rabdomiólise, né? E eu entendo como um todo que isso sim tem um preenchimento correto e lógico. A única falha foi que realmente foi preenchida dentro do hospital, que queimadura, né, também é uma causa externa. Lembrar, não significa que a pessoa foi agredida. Causa externa significa que a saúde daquela pessoa foi agredida. E outra, que na hora está aqui me lembrando, a gente às vezes coloca queimadura, mas assim, se queimou com o quê? Na realidade, a causa não vai ser queimadura, não. A gente precisa saber que se queimou com o quê, né? Às vezes a gente fala lá TCE, muitas vezes chega lá, TCE, fratura de fêmur, começa aqui tudo como está aqui, ó, fratura de fêmur, levando a tromboembolismo. Veja, ninguém fratura o fêmur, né? Chegou e fraturou, não. Normalmente tem uma história. Foi atropelada, caiu da própria altura, caiu da cadeira de roda, caiu da cama, né?
Ah, tudo bem, se for uma fratura patológica, também começa por aqui. Tem uma doença que causou uma fratura patológica, né? Mas a fratura e a queimadura, ela não é a causa básica, ela é causa intermediária, que a gente chama, porque ninguém se queima, comecei como queimadura. E também, gente, só interrompendo também para ajudar, para saber se é uma queimadura acidental, provocada, né? Se foi um homicídio, tá? Ou se foi até um suicídio, né? Isso não só com a queimadura, como enforcamento, ou outras causas externas, tá? É muito importante saber a circunstância que levou a esse óbito, tá? Para não ficar como uma queimadura indeterminada, certo? Pronto. A partir de agora, a gente vai fazer assim, vai mostrar alguns casos e vai trabalhar com vocês para que a gente vá ver como é que a gente faz para mudar essas DOs. E aí eu vou lembrar só de uma coisa. Quando a gente fala que a gente investiga e muda a DO, a gente não muda a DO original, tá? A gente da vigilância do óbito, ela não faz uma alteração da DO original. A DO original já foi registrada em cartória. A nossa mudança é do banco de dados, tá? Então, para vocês entenderem que quando a gente fala que vai mudar a DO, é uma questão apenas da epidemiologia, mudar os dados que vão colocar no sistema, como a gente falou. Não é que a gente muda a declaração original, não, tá certo? Então, vamos lá. Está aqui o caso 1, né? Um paciente do sexo masculino de 54 anos, em que a DO original foi assim: tumor de pescoço, levando a tumor de cabeça. Esse não é aquele caso que eu comentei com vocês. O caso que eu comentei anteriormente estava escrito em uma linha só: tumor de cabeça e pescoço, tá? Você veja como a gente tem, às vezes, alterações da mesma coisa e que, mesmo assim, não corrigem, né? Então, tumor de pescoço que levou a tumor de cabeça, o que eu estou querendo dizer que aqui é um tumor primário e levou uma metástase na cabeça, isso precisa estar escrito. Tumor de pescoço, levando a metástase cerebral, metástase de cabeça, isso tem que estar bem escrito, porque o codificador vai entender o que vocês colocaram, vai gerar o código e vai colocar no sistema, tá? Então, como isso ficou uma causa indefinida, né? E não tem escrito que é câncer, é tumor, né? Foi gerada uma investigação. Na investigação desse paciente, quais foram as informações que a gente conseguiu? O paciente tinha um câncer de garganta com metástase para cérebro. O paciente era tabagista, mais de 30 anos, e também etilista. Ele era atendido no ambulatório de oncologia do João Alves e foi encaminhado para a urgência por dificuldade respiratória. Lá na urgência, ele foi traqueostomizado e ele faleceu dias depois do internamento. Então, entende como, às vezes, a investigação... Veja, a investigação nada mais é, nesse caso, do que pegar tudo que está escrito no prontuário desse paciente. Tudo isso aqui, ó, estava lá no prontuário. Não foi, né, não foi a gente que criou, não. Estava lá escrito. Tá? E então, a gente mudou, a gente alterou essa DO, e essa DO fica. Neoplasia de garganta, você veja como tumor de pescoço. Tumor de pescoço significa o quê, né? Era um tumor de tireoide? Né? Então, você veja como tem que ser muito específico. A gente não sabia, nesse caso a gente sabia. Então, por isso que coisas como essa faz com que a gente peça uma investigação. Por quê? Porque eu posso realmente encontrar. Então, neoplasia de garganta, levando a metástase cerebral, e na parte 2, tabagismo e etilismo, né? Que são, com certeza, causas que contribuíram para isso. Certo? Próximo. Outro caso é uma paciente do sexo feminino, de 53 anos, e que estava assim na DO original. Pneumonia, que levou a sepse, que levou a choque séptico e que levou a insuficiência de múltiplos órgãos, né? Percebam que isso aqui é uma redundância, né? Sepse, choque séptico. Eu posso resumir, até eu esqueci de falar lá atrás. Então, quando a gente diz que não preciso preencher as 4 linhas, se eu só tiver uma, né? Isso que levou a isso, eu preencho só 2 e passo um traço nas outras. Se eu só tiver 3 sequências, eu passo o traço na última.
Se eu tiver as 4, eu coloco as 4. E se eu tiver 5 ou 6, aí eu tenho que resumir. Eu tenho que começar com a causa básica e as imediatamente, né? A intermediária e a imediata, como a gente diz, a direta, tá? Mas entenda aqui, por que esse caso gerou uma investigação? Porque pneumonia é garbage, né? Essa pessoa de 53 anos pegou uma pneumonia, pronto, morreu de uma pneumonia. Não é possível, né? Ninguém vai apenas morrer de pneumonia com 53 anos sem ter uma causa, alguma coisa que possa ter levado a isso. Vou voltar a dizer, às vezes a gente não encontra, mas precisamos investigar, tá? E aí, na investigação, paciente diabética e hipertensa tinha sido submetida à amputação do pé direito e de vários pododáctilos esquerdos, tabagista por 40 anos. Veja, viu a informação aí, ó. Isso aqui foi um caso do UZI, tá? Ela veio proveniente do hospital de Itabaiana com dor precordial, dispneia e vômitos. Um ECG que mostrava supra de ST de V1 a V4. Essa paciente foi encaminhada, ela foi submetida a uma angioplastia com colocação de stent e evoluiu com insuficiência respiratória. Vou voltar a dizer, tudo isso aqui dessa investigação estava no prontuário hospitalar. Desculpe. Então, tudo estava no prontuário hospitalar. E aí, a gente realmente pode fazer uma sequência bem melhor para colocar isso aí, né? Paciente infartou. Paciente teve infarto agudo do miocárdio, está aqui bem declarado, está aqui, inclusive, feito angioplastia, mas mesmo assim, ela evoluiu com insuficiência respiratória aguda e depois ela entrou em sepse. Eu poderia aqui, no lugar de sepse, botar pneumonia? Poderia, mas eu vou voltar a dizer, alguns desses exemplos eu vou colocar aqui de uma forma, e vocês, colegas, podem até me dizer, eu botaria um pouquinho diferente, né? Como eu posso dizer aqui, eu botaria aqui pneumonia também. Poderia botar? Poderia. Mas não vai mudar a causa básica, porque tudo começou com um infarto. Tá? Mesmo que às vezes há uma diferença de raciocínio de nós, colegas, quanto a essa sequência, mas com certeza nós não podemos deixar isso aqui, olhe, acontecer. Porque vou voltar a dizer, quando eu deixo isso, eu estou deixando de ter uma informação, e que é uma informação que estava visível, que a gente pôde ver. Outro caso, paciente do sexo masculino com 44 anos. Causa, pneumonia adquirida na comunidade. Vocês estão vendo que já teve aqui pelo menos 2 casos onde a causa da morte é pneumonia, e eu até botei bem assim, né, para vocês verem, pneumonias em uma pessoa antes de 50 e poucos anos, agora de 53 e agora de 44. Então, veja, então realmente a gente está tendo caso de pneumonia de uma faixa etária de adulto. E qual é esse motivo? Alguma coisa tem que estar acontecendo. Isso tem que gerar algum dado importante para que a gente possa saber o que está acontecendo. É como eu digo, eu sempre digo assim, tem um germe novo? Está havendo algum germe novo que está fazendo isso? Para que a gente possa realmente, né, gerar uma política de saúde. Porque senão não vai adiantar de nada a gente está colocando apenas na DO a pneumonia. Vamos lá. Uma pneumonia adquirida na comunidade que levou a uma sepse. Uma simples pneumonia de comunidade levou uma pessoa de 44 anos, sexo masculino, a morrer. E lá embaixo alguém bota metástase. Bom, eu entendo que se eu tenho metástase, eu tenho um câncer. Se eu tenho um câncer, onde é que está essa informação? Aqui, na minha DO. Tá? Então, vamos lá para a investigação. Paciente com história de neoplasia óssea, descoberta em 2016, levando a amputação de perna na altura da coxa, e nós, colegas médicos, já estamos aqui só com essa informação, né, já aqui dizendo, e assim, isso aqui provavelmente é um sarcoma, né? Em 2017, foi diagnosticado uma metástase para a área pulmonar, e em novembro ele começou quimioterapia, tendo realizado 56 sessões até setembro, quando veio a falecer. Então, vocês entendem quando eu digo isso aqui?
né, quanto à história da pneumonia numa pessoa de 44 anos, que a gente não tem um histórico de doença nenhuma, que não tem nada, e a história da metástase aqui embaixo. Quem tem metástase tem um câncer em algum lugar. E aí a gente, né, corrigiu essa DO, vamos dizer, eu estou falando o termo corrigiu, né, a gente refez, né, fez com a investigação, a gente reformulou essa DO para poder colocar no sistema, e aí foi, né, neoplasia óssea, né, sarcoma, se a gente, não me lembro se a gente depois conseguiu alguma patologia para definir bem sarcoma aqui, levando a metástase pulmonar. E vocês podem dizer que essa pneumonia ela nunca foi adquirida na comunidade, que ela tinha uma metástase pulmonar. Tá? Uma paciente do sexo feminino com 90 anos e que morreu por senilidade. Né? E aí eu vou colocar uma observação. Desde que eu estou lá na secretaria, e antes até disso, né, antes de estar lá na vigilância, eu sempre perguntei, quando se falava de preenchimento da DO, em todo lugar eu pergunto, quando é aquela paciente ou aquele paciente que morre, porque realmente chegou o dia dele, né? A gente diz que né, os colegas médicos a gente chama de Jack, que Jesus está chamando, né? Chegou o dia mesmo. Como é que as pessoas colocam, né? Como é que vocês botam nessa declaração? E eu já escutei várias coisas, eu já escutei coisas passíveis e coisas outras absurdas, mas cada um bota de uma forma diferente. Não há um consenso a nível nacional de várias vezes que eu falei com várias pessoas, né, de fora, inclusive do estado, tanto aqui como de fora, e ninguém chega a uma conclusão, nem tem um local específico que diga, quando for desse jeito, coloque assim. Não existe nenhum consenso para isso, para vocês entenderem. Bom, eu entendo que senilidade é a melhor forma de resumir, e aí eu vou dizer a vocês, mas o Ministério da Saúde diz que senilidade é garbage, mas vou voltar a dizer que se eu não tenho nenhuma outra causa, se eu não vi que não tem realmente nada, vai ficar realmente senilidade. E mesmo sendo uma situação, né, de garbage. Eu vou complementar também essa fala de Meire, porque há uma discussão a nível internacional sobre a questão da senilidade. É uma discussão antiga, mas que realmente ainda não chegaram a um denominador comum sobre a questão da senilidade ser causa definida, né? Porque existem, a gente sabe, a gente que trabalha com saúde, com doença, a gente sabe que tem aquelas pessoas que morrem porque envelheceram e tem que um dia morrer mesmo, sem ter nenhuma comorbidade, sem ter nenhuma outra doença, né? Mas ainda não foi retirado da lista de causa mal definida, tá? Então, há uma discussão, é internacional essa discussão, não é só aqui no Brasil, mas ainda não foi chegado no denominador comum. Pronto, então vamos lá, né? Então, uma paciente, né, e senilidade, como chega a senilidade, a gente precisa fazer a investigação. E aí, quando a gente foi investigar, estava lá, paciente hipertensa, cardiopata, fazia uso de hidroclorotriazida e Ancoron, um histórico de colelitíase biliar diagnosticada 5 meses, e aí quando eu boto 5 meses, antes do óbito. 5 meses do óbito, né? Esse diagnóstico de colelitíase biliar. O paciente iniciou com um quadro de diarreia, cansaço, dores no estômago e febre alta. E teve um ultrassom que mostrou uma ascite de moderado a grande volume, uma hepatopatia e uma nefropatia. Então, vocês concordam que isso aqui não é uma morte por senilidade, né? Eu canso de dizer que aquela senilidade, quando vem na investigação, vem assim. Aí ela foi apagando, né? Às vezes o pessoal coloca assim na descrição, né? Na descrição da investigação que vem normalmente no município, uma parte da investigação é falar com o parente. E o parente, às vezes, descreve dessa forma. A luz dele foi se apagando, né? Ele foi ficando, foi, até que morreu. Isso, sim, para mim, é uma descrição daqueles pacientes que morrem por senilidade. Mas isso aqui, com certeza, não. Né? Quanta informação a gente teve aqui? Era uma paciente que tinha uma doença crônica de importância, né? Uma cardiopatia que fazia ela usar uma medicação que é um antiarrítmico. Né? E aí o paciente tinha um diagnóstico de litíase biliar, 5 meses antes,
e de repente começa com um quadro abdominal, diarreia, cansaço, dores no estômago. Quando eu comecei a ler isso, eu disse assim, isso aí é uma crise de colelitíase. Eu tenho o diagnóstico 5 meses antes que ela tinha pedra na vesícula. E ela começa com um quadro, né, digestivo, isso aqui é uma colelitíase. Aí depois veio o ultrassom. O ultrassom não mostra, não fala da vesícula. Ele fala de uma ascite moderada de grande volume, que até eu disse assim, será que essa ascite era secreção abdominal? Será que isso era pus e não era ascite? Né? E isso foi, né? Isso na investigação, passando por mim, essas coisas já foram, né? Você vê como a gente vai gerando várias coisas, mas com certeza eu sabia que senilidade não ia ficar, tá? E aí, depois de tanto analisar, né, eu achei que a melhor forma foi colocar como a causa básica dessa paciente de colelitíase, tá? Levando a um quadro de sepse. E aí, eu vou dizer, vou voltar a insistir, eu vou ter com certeza colegas que estão aí e eles vão dizer, eu colocaria outra coisa, e eu aceitarei tudo que vocês me colocarem aqui, ou várias outras opções que me passaram pela cabeça. Então, isso aqui é um ascite mesmo, né? E é por causa da cardiopatia. E essa ascite tem a ver com a cardiopatia. Mas, para mim, essa ascite não seria, né? E da cardiopatia não daria diarreia, cansaço daria, mas diarreia, dor no estômago, febre alta, uma cardiopatia, não. Por isso que eu fui colocando assim, o que é que mais se voltava para o lado da colelitíase do que da cardiopatia. Mas eu até aceitaria que algum colega dissesse, eu botaria de forma diferente. Ok, concordaria, mas nunca senilidade. Isso nunca seria. Com certeza não seria. Certo? Paciente do sexo feminino de 77 anos morreu de um AVC, acidente vascular cerebral. Qual etiologia? Né? Isquêmico ou hemorrágico? Né? Eu preciso saber. Paciente transferida da UPA com história de mal-estar, seguido de desvio de comissura, afasia e hemiplegia direita. E está lá no prontuário hospitalar. Hipodensidade temporal esquerda. Algum colega podia me dizer, mas isso aqui pode ser sequela. Pode, mas se eu estou com um quadro clínico de um AVC e uma ATC que diz isso aqui, com certeza para mim isso é um AVCI. Né? Então, esse paciente virou, né, um AVCI em relação aos dados, e não apenas um AVC. Paciente do sexo masculino, com 79 anos, vou voltar a dizer, vocês estão vendo que a gente está no 6º caso, e já é o 3º caso onde pneumonia aparece. Tá? Então, é uma paciente que teve pneumonia que levou a insuficiência respiratória. Vou voltar a dizer, um dos casos se tinha 53 anos, o outro tinha 44 anos e outro 79 anos. E a pergunta sempre é, todo mundo está tendo pneumonia apenas assim, pegando pneumonia e pronto, sem ter nenhum motivo, apenas porque, né, alguma coisa tem que ter. Com a investigação, era um paciente asmático, que apresentou tosse e sintomas de gripe, ficou internado 17 dias e morreu. Ah, realmente, provavelmente isso aqui é uma pneumonia, né? Baseado nisso tudo, é uma pneumonia. Mas era um paciente asmático, né? Ele tinha uma doença pulmonar que com certeza colaborou para essa pneumonia, né? Não era? Não, pegou uma pneumonia, né? Eu poderia até dizer, se eu tivesse alguma informação na investigação, que alguém tivesse colhido alguma coisa para afastar realmente se isso aqui foi gripe, que a gente tivesse aqui influenza, né? Eu poderia até colocar, mas ia botar asma, influenza, levando a pneumonia viral. Você vê que eu coloquei aqui que a maioria das vezes a gente nem bota se é bacteriana, se não é, né? Mas a gente tem as virais, a gente teve aí Covid e veio mostrar muita coisa, a gente teve viral seguido de pneumonia bacteriana, né? Mas com certeza tudo não começou apenas com a pneumonia que a gente pegou sem nada. Esse paciente, com certeza, a asma aqui, né, é a causa principal dessa pneumonia ter levado esse paciente.
Paciente do sexo feminino com 77 anos, né, que morreu de sepse. E lá na segunda parte, asma. Veja, né, a causa sepse. Sepse da onde? Né? E asma na segunda parte, né? Uma doença, o que é que eu quero dizer? O que o colega quis dizer para mim? Que tem uma doença que colaborou para a sepse. É isso que eu digo isso aqui, mas não é bem assim, né? Está faltando alguma coisa. Ninguém é asmático e eu sou asmático e já entrei em sepse. Não, alguma coisa tem no meio do caminho. Aquela história que a gente diz, a sequência lógica e outra. Se tem a ver, tudo começou com a asma tem que estar na parte 1 e não na 2. E aí, depois da investigação, era um paciente com DPOC e que foi admitido na urgência apresentando dispneia. Você vê que é um resumo bem pequeno, né? A gente não tinha muita coisa na investigação, mas confirmou o que eu falei. É um DPOC com infecção. Até porque esse foi o paciente que foi admitido e logo horas depois ele veio a morrer. A gente não tem nem histórico. Então, assim, será, né? Eu poderia colocar pneumonia aqui, não vai fazer diferença, né? Porque o importante é que foi uma DPOC, né? Uma doença pulmonar obstrutiva com infecção, seja ela com infecção alta ou infecção ou pneumonia, mas com certeza um diagnóstico melhor, né? Uma causa bem definida e importante para dados. E eu acho que o último caso é um paciente de sexo masculino de 79 anos, e que tinha, olha aí de novo pneumonia, quando eu digo a vocês que a maior causa que passa, né, lá pela vigilância do óbito é pneumonia, vocês já viram, né, os vários casos. Então, é um paciente que teve pneumonia, que morreu de sepse de foco pulmonar e teve choque séptico. Né? Primeiro, uma redundância aqui. Se eu quero dizer que pneumonia levou a um choque séptico, pulmonar não precisa. Se foi a pneumonia que levou a choque séptico, isso aqui não precisa. Tá? E era diabético, né? E o colega está dizendo que a diabetes colaborou para isso. Tá? E aí, novamente, como é pneumonia, como é colocado, né, como uma causa, né, não útil ou inútil, gera investigação. E aí a gente vai lá para a investigação. Na investigação, a gente conseguiu que o paciente deu entrada com a dor torácica, aumento das enzimas cardíacas, dispneia, e foi necessário fazer intubação orotraqueal. Ele foi encaminhado para a UTI, onde teve um diagnóstico de tromboembolismo cardiogênico, doença arterial obstrutiva periférica, permaneceu com a leucocitose persistente e a família desse paciente relatou um ferimento infectado no pé. Então, vou voltar a dizer, gente, ó, isso aqui é uma grande parte, até aqui, DAOP, não, desculpa, até leucose persistente estava lá na investigação do prontuário hospitalar. E essa informação daqui da família do ferimento infectado no pé foi o familiar quando o município fez a investigação. Tá? E aí, né, depois de pensar, né, eu coloquei que seria uma infecção de pele levando a uma sepse. Oh, desculpe. Né? Ficou pronto. Está trocado aqui, viu, pessoal? A infecção de pele levou uma erisipela e levou uma sepse, tá? Aqui está trocado, desculpe. Né? A infecção de pele levou uma erisipela que levou a sepse, tá? E aqui, para mim, era um diabético, né? Que tinha como complicações vasculares. Por isso que eu digo que a gente tem que escrever muito bem o que a gente tem, né? A gente não tem dúvida que esse paciente já tinha um problema vascular. Né? Com certeza tem. Ah, Mary, mas aumento de enzimas cardíacas. Eu não tenho um eletro desse paciente, né? Porque quando botou aqui aumento de enzimas cardíacas, eu fui atrás de eletro, não tem eletro. Eu fui atrás se tinha alguma avaliação de cardiologista. Então, todo mundo colocou aqui que não né, isso que estava lá não tinha importância em algum momento. E eu realmente não consegui relacionar isso como um quadro agudo de um IAM ou de uma angina. Né? Por quê? Porque
é isso como eu estou dizendo. Eu tentei seguir uma lógica. Talvez tenha algum colega aí que me diga, oh, esse caso que ela está dizendo, eu tenho uma opção. E a partir de agora eu vou, né? Eu quero que vocês venham com seus casos, né? Com o que vocês, com o que eu fui dizendo aqui, vocês tenham tido ideias e perguntar, e a gente vai tentar conversar. Não sou a pessoa que sei de tudo, não sou a pessoa, né, que entendo de tudo, não, mas tento sempre trabalhar com a lógica, né, e tentando ver coisas que, tipo, chegar a alguma conclusão que, com certeza, essa aqui não foi, ou isso aqui foi muito simplista, e eu realmente não vi aqui, né, nada de pneumonia. Algum colega vai dizer assim, ah, mas então eu posso dizer que foi uma erisipela levando a um tromboembolismo, né? Pode ser também, mas com certeza não ia tudo começar com a pneumonia. Com certeza tudo começou com uma infecção de pera por um ferimento, né? E aí eu vou voltar. Ferimento infectado no pé. Ferimento, causa externa. Causa externa. Não foi, não sei se foi provocado, não. Se foi outra pessoa que bateu nele com um pedaço de madeira, não sei, mas foi uma causa externa. Por quê? Porque foi uma agressão externa à saúde daquela pessoa. Né? Vocês vejam que uma causa externa, né, pode gerar tudo isso. Esse caso também deveria ter ido para o ML? Sim, também deveria. Tudo começou com uma causa externa. Então, essas coisas que eu estou falando aqui é para abrir a cabeça, né, de vocês, colegas médicos, para ver que não é tão simples e que tem lá, às vezes, a informação e que você pode colocar de uma forma melhor e não tão básica e simplista e que não corresponde à verdade. Né? Esse caso, com certeza, muitos colegas podem dizer para mim que existe uma outra sequência e eu vou concordar, mas eu nunca vou concordar com essa daqui. Ó. Essa eu não vou concordar nunca. Que a gente teve, com essas informações, muitas outras formas de botar essa DO, e inclusive colocando causas, né, básicas nessa DO. Tá? Então, assim, só lembrando que a gente tem esse livrinho vermelho que vai passar aí, que é o manual para a declaração de óbito, e que inclusive já saiu um novo agora, né? Só que a gente está tentando, a gente já tem ele em PDF, e a gente está tentando ver se a gente vai conseguir fazer algum tipo de impressão, não sei, mas a gente já tem um novo, né, de 2019, acho que é isso. E lembrando também que a gente tem um aplicativo, tá, chamado Atesta DO, né, que vocês podem baixar no smartphone. E esse aplicativo também tem umas dicas muito boas. A gente pode deixar, e às vezes, quando a gente tiver dúvida, a gente vai lá. E aí, vocês podem baixar e ele pode ser útil na hora que a gente, às vezes, tiver, ele tem uma utilidade, sim. Ou mesmo que não tenha utilidade na hora, assim, é um aplicativo bem rápido, né? Não é tão grande. E é fácil, é rápido de ler, não é demorado, então serve também como um resumo para ajudar no preenchimento das DOs, tá? Só vou concluir, a gente vai botar aí o e-mail da gente, o telefone de contato, esse telefone de contato é direto lá na Vigilância do Óbito, na secretaria. O e-mail da gente também é esse, né? A gente está, né, disponível quando vocês tiverem alguma dúvida, né, quiserem conversar, quiserem agendar uma hora para ir lá conversar com a gente. É como eu disse, se alguém quiser, a gente tem essa lista de garbages para fornecer para vocês, para mostrar que não, são essas aquelas causas que não são causas boas e que a gente vai tentar sempre, né, sair delas e colocar a verdade e procurar dados para isso, tá? E eu vou deixar aberto agora para os colegas perguntarem, né? E a gente discutir um pouquinho mais a experiência de vocês na ponta lá, né? Com os casos dentro dos hospitais, viu? Quero agradecer novamente a presença de todos, né? Para a gente aqui aprender. Isso é um aprendizado, não é só um aprendizado quanto a gente preencher um documento que é de responsabilidade médica, é só nossa, que tem uma importância muito maior do que apenas, né, se a gente considerar apenas, né, declarar uma pessoa que não existe mais, como eu disse, a responsabilidade jurídica de uma pessoa não estar mais, quanto à questão, né, de herança, de seguro de vida, né,
e quanto também a questão de dados para contribuir com a gestão pública, né, para a gente justificar certas condutas, né, de ação pública para a gente, tá bom? E agradecer também o pessoal da FUNASA, que está aqui com a FUNESA, desculpe, que está aqui com a gente, né, podendo ajudar a gente nessa parte da tecnologia e na divulgação, né, desse trabalho da gente, tá ok?